Em especial na sexta-feira a gente sempre divulga um pouco mais o trabalho com a dependência química, né, para familiares e as pessoas que estejam passando por essa dificuldade. É toda sexta-feira às 20 horas da noite. Né? Se tiver de alguém que está precisando dessa ajuda, só encaminhar aqui para nós. Né? E no segundo sábado de cada mês, a gente está distribuindo as cestas básicas, como sempre a gente faz. A gente sempre agradece a vocês por sempre termos conseguido bater as nossas metas. A gente tem ajudado cerca de 72 famílias. Nesse mês em especial, a gente está precisando de arroz, óleo, macarrão, sal e farinha de qualquer tipo. A gente agradece muito a ajuda que nós temos recebido aí, né? E todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós temos o curso para gestantes. Se você souber de alguém que esteja passando por essa questão, que pode encaminhar aqui para o trabalho. A gente também está divulgando, esse fim de semana que vem nós vamos ter o bingo beneficente da COTIC. A COTIC é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança e a deficiente ou criança abandonada. Como aqui eu já disse, infelizmente a COTIC teve que fechar uma unidade por questões financeiras, mas ainda mantém 2 unidades e eles estão precisando ainda da nossa ajuda. Nesse domingo agora vai ser o bingo beneficente lá no Acre Clube, na rua Gaurama, no Jardim França. O valor da entrada é R$30, dá direito a lanche e bebidas, né? Não incluso bebidas. Né? Isso. Tá. E quem quiser é só falar com a Sandra que ela está com os convites, tá bom? Bom, queridos irmãos, então vamos fechar um pouco os nossos olhos, na atitude de reflexão, de harmonização. Nós que viemos dos nossos trabalhos, das nossas atividades do dia a dia, merecemos alguns minutos de reflexão, de introspecção, de entrar em contato com o nosso próprio ser, com os nossos mentores e com o plano espiritual aqui presente, que dia muito prepare esse lugar para que possamos nos refazer, para que possamos curar as nossas dificuldades, tanto emocionais quanto espirituais, quanto físicas. Mas para recebermos, nós precisamos estar conectados no bem, na harmonia. E é por isso que agora nos dirigimos ao Pai, para que Ele nos ajude nesse momento, para que nós possamos estar abertos a receber novos conhecimentos, que nós possamos nos perdoar pelas nossas falhas, nos dar novas oportunidades a cada dia. Obrigado, Pai, por esse dia de hoje, por tudo que vivemos, por tudo que aprendemos. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós temos a alegria de receber nosso amigo Amir, e ele vai falar Causas Atuais das Aflições. É um texto baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Seja bem-vindo. Obrigado, tá bom? Boa noite. Todos bem? Ou alguém está aflito? Não tem por que ficar aflito, né? O país está bem, está tudo tranquilo. Também vai passar, né? De uma maneira muito simplista, a gente poderia... Vamos estudar junto aqui, né? Isso se a minha voz não acabar, porque eu estava passando aqui de manhã, eu não estava conseguindo nem dar bom dia. Aí acho que os mentores me detectaram, começaram a dar uma ajuda, uns 70% já voltou. Vamos ver se não regride, né? Vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. De uma maneira muito simplista, a gente poderia dizer, tanto segundo o Evangelho quanto segundo o texto aqui, que se você quiser causar aflições com a sua conduta atual na sua vida, viva segundo o mundo. Né? Jesus, todos os ensinos dele, de uma maneira ou de outra, de uma maneira às vezes mais explícita, às vezes mais velada, às vezes de uma maneira figurada. Por exemplo, quando ele falou de ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, que nós podemos entender como ou você serve a Deus, ou você procura as coisas espirituais, ou você serve a Mamon e procura as coisas da carne. Isso, a Bíblia inteira trata disso, né? Se você for nas cartas de Paulo, está cheio de referências desse tipo. Por exemplo, quando ele fala que se você semeia na carne, você colhe corrupção. Se você semeia no espírito, você colhe para a vida eterna.
Ou seja, o que você semeia na carne é para colher daqui a pouquinho, mas não vai te dar frutos posteriores. O que você semeia no espírito, você colhe para sempre. A colheita da boa semeadura no espírito, ela é imortal, ela é daqui para frente. Você nunca vai parar de colher. Então, se você levar 1000 anos para formar uma virtude, uma que seja, para poder colher isso, você vai poder colher pela eternidade os frutos desses 1000 anos. Né? Pelo outro lado, se você semeia na carne, ou seja, se você vive segundo o mundo, se você vive buscando apenas os prazeres da matéria, buscando apenas as coisas transitórias, você está semeando na carne. E, portanto, você pode até ter um prazer muito fugaz, porque as coisas da carne são gostosas, né? Nós somos tentados naquilo que nós mais gostamos, né? O Chico falava que uma tentação é como você... O Chico Xavier, né? Falava que uma tentação é como você estar correndo de um cachorro bem grande e doido para ele te pegar. Aí você corre bem devagarinho, porque é ele que me pegou, não tenho culpa disso daí. O Chico era muito brincalhão em certos círculos, né? Então, esse semear na carne, esse se entregar à tentação do mundo, se entregar às coisas imediatistas, se entregar unicamente aos prazeres dos desejos, por exemplo, são coisas que nos trazem esse prazer muito fugaz, né? Nos agradam aos sentidos normalmente, mas nos trazem o que ele chama aqui no texto de aflições, de sofrimento. Né? Invariavelmente nos trazem. Vamos compreender um pouco essa questão do sofrimento, porque eu acho que mesmo no meio espírita a gente tem ouvido falar coisas muito discrepantes, e tem hora que a gente não sabe, afinal Deus pune, Deus não pune, afinal, por que eu estou sofrendo? Eu estou sendo punido? Estou só aprendendo, mas está doendo pra caramba? Vamos fazer algumas considerações a respeito, né? O cristianismo levou esses 2000 anos aqui para chegar até nós, né? Quando você pergunta para os cristãos da maioria das religiões, e por uma grande parte também dos espíritas, o que mais se lembra de Jesus é da cruz. É do sofrimento dele. Né? Que é aquela coisa que nós temos, que nós passamos séculos pensando que Jesus interessava para nós, não porque ele nos ensinasse a viver, mas ele interessava porque ele, morrendo na cruz, carregaria todos os nossos pecados, então estaríamos livres. E eu não vou entrar no combate desse dogma, só estou mostrando como nós pensamos isso há muito tempo. Né? Então, isso gerou, na maioria dos cristãos, e aí nós nos incluímos também, um sentimento de que só o sofrimento purifica. Né? De que nós viemos para sofrer para que pudéssemos ser purificados. Mas não é bem assim. E aí você tem um outro extremo. Eu já vi palestrantes espíritas dizerem que não há punições, porque afinal Deus é bom. Né? Se Deus é bom, então ele não pune. Né? Dizer isso, agora estou dizendo uma concepção pessoal, na nossa humilde concepção, dizer isso seria como uma criança dizendo assim, olha, meu pai é muito bom porque ele me deixa comer 3 quilos de chocolate por dia e não me faz ir na escola e me deixa dormir a hora que eu quero depois de assistir filme pornográfico. É a mesma imaturidade. Né? Quando nós pensamos, Deus não pune porque afinal ele é bom, se ele punisse ele não seria bom, é a mesma coisa que nós dizemos, olha, o pai que faz a criança ir na escola, comer brócolis e dormir na hora que tem que dormir, tudo, ele não é bom porque ele não deixa a criança fazer o que ela quer. Então vamos reformular um pouco esse pensamento que nós temos da justiça divina. Né? Eu vou ler aqui um texto de uma religião dogmática, aqui um pequeno trecho. Hoje tem bastante coisa para falar, vamos ler um pouco. De uma religião dogmática. Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar, para no futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que, motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, ele retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade. É de uma religião dogmática chamada Espiritismo, de um tal de Allan Kardec. Então,
com todo o respeito, quem diz que não existe punição, nunca leu Allan Kardec. Estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema da palestra. Então, assim, o pessoal fala, punição é coisa de atavismo religioso. É atavismo religioso, esquece esse negócio de punição. Isso é, de novo, a gente querendo se eximir da responsabilidade. Né? A gente querer fugir daquilo que é difícil de tratar. E o texto trata exatamente disso. Ele fala, quando que você vai parar de fugir? Quando você parar de fugir, você vai parar de sofrer. Né? Então não vamos se iludir também, achar que Deus, não, imagina, não pune por nada. Mas também a gente não precisa se assustar tanto. Porque o Kardec escreveu um outro livro onde ele explica um pouquinho melhor. Céu e Inferno. A justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só movimento bom de alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito, que fique perdido. E isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Ele só espera a gente começar, né? A duração do castigo, aí falando sobre punição, né? O Kardec. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva e com um retorno sincero ao bem. Kardec chama isso de Código Penal da Vida Futura, está no livro Céu e Inferno. Então, olha só, vamos parar de se iludir. Existe punição? Existe. Mas ela não é eterna. E a chave fica com você. É você que abre a porta para a hora que você quiser sair da punição. Ninguém te condena, é a tua consciência que te condena. É a tua consciência que te entrega ao juiz, que te lança na prisão e que te faz chorar e ranger os dentes. E de lá você sai a hora que você pagar o último ceitil. Para quem? Para a sua própria consciência. Ou seja, a hora que você aprender. E aí eu dei uma pesquisadinha, olha que interessante como a gente às vezes deve estudar as coisas um pouco mais profundamente. Punir vem do latim punire, que significa aplicar pena em alguém. Aplicar pena, do latim poena, né? Que por sua vez vem do grego poen, que quer dizer puro, limpo. Castigar vem do latim castos, que também quer dizer puro. Então, quando você tem que Deus pune ou que Deus castiga, está dizendo que ele limpa e que ele purifica. Só isso. Podemos parar de ter medo, então? Queremos ser limpos e queremos ser purificados. O que antigamente a gente achava que faria com rituais e com sacrifícios e com banhos e coisa, hoje nós sabemos que nós fazemos com o melhoramento íntimo. Mas sem ilusão, né? De uma maneira madura. Não queremos mais uma religião que nos convide a uma hora de bem-estar, de fazer o bem uma hora por semana, e depois tanto faz o que a gente pensa, tanto faz se a gente está bem, se não está, se a gente está com medo, se a gente está com culpa. Não. O Espiritismo propõe uma outra experiência, uma experiência mais profunda. Né? Se você se propuser uma experiência com Deus, em qualquer religião, hein? Eu não estou falando só do Espiritismo. Se você se propuser uma experiência mais profunda com Deus, ele vai mexer dentro de você. Não é uma hora por semana. Vai mexer para sempre. Vai doer? Vai doer muito. Porque tem coisas que nós estamos carregando há 2000 anos, até achamos assim que não é uma coisa muito boa, mas não temos a vontade verdadeira de se afastar daquilo. E essas coisas fazem parte das causas atuais das aflições. Essas coisas que nós sabemos que não são tão boas, mas que a gente ainda ou não quer ou não tem força verdadeira para se afastar, são, porque pode chamar de tentações da matéria, pode chamar o que for, mas são as coisas que ainda nos mantêm repetindo alguns padrões e que não deixam ter uma melhora efetiva. Ou seja, melhora, mas melhora só na superfície, assim, a hora que para, volta tudo. Por quê? Porque não puxou lá de dentro. E o Cristo usou esse símbolo quando ele falou assim: lança a tua rede para o lado direito do barco e para águas profundas. E aí a rede que estava vazia veio cheia de peixe. Então ele falou assim, olha, uma simbologia de Jesus, né? É para o caminho reto e mais fundo. Não fica na superfície. Não fica nas coisas que você pueriz dos teus defeitos e das tuas virtudes. Vai fundo. Dói um pouco, mas é para sempre o resultado.
né? Então existe a punição, mas a misericórdia divina permite que essa punição tenha fim a partir do momento que a gente tem uma melhora efetiva. Isso se chama ação da misericórdia divina sobre a justiça, né? É a misericórdia, o braço da misericórdia segurando o braço da justiça. E não se iluda de novo achando que isso é uma exceção que Deus está fazendo para você, porque você tem lindos olhos azuis ou porque você é bonzinho. Não. Ou porque você faz uma palestra aqui. Não. Misericórdia não é exceção, é da lei. Quando o juiz faz uma progressão de regime, de um cara que pegou o regime fechado e ele passa para o semiaberto, depois passa para o aberto, ele pode até estar sendo misericordioso, mas ele não está abrindo uma exceção, é da lei. A misericórdia está na lei. Código de Processo Penal, Código Penal tem essas regras. Então não é exceção, é regra. E quando Deus usa misericórdia com você, ele não está abrindo uma exceção para você. Deus não faz acepção de pessoas. Não está na Bíblia assim? Então segura essa. Ele ama Hitler do mesmo jeito que ele ama você. Difícil aguentar uma dessa, né? Deus ama o cara exatamente do mesmo jeito que ele nos ama. Não estou falando das suas dívidas, dos acertos que sei lá quantos séculos pode ser. Não estou aqui para julgar ninguém. Estou dizendo o seguinte: não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Nada. Você pode se endividar, levar 5.000 anos para resgatar as suas dívidas, mas o amor de Deus estará do mesmo jeito te esperando. E se nós nos sentimos mal sabendo que Ele nos ama da mesma maneira como Ele ama os maiores bandidos, aí os condenados, é porque o nosso orgulho ainda está falando mais alto que nossa consciência. O nosso ego ainda está falando mais alto que o nosso espírito, que o nosso self, né? Não podemos ser prisioneiros desse ego, né? Já passou muito tempo, né? Estamos algemados a esse ego há muitos séculos. Bom, essas punições podem ser na vida atual, pode ser na vida futura. Você pode ser punido lá por uma coisa que você fez aqui, como você pode ser punido aqui por uma coisa que você fez lá. Ah, mas isso não está na doutrina espírita, que o cara pode ser punido aqui pelo que ele fez lá. Lógico que pode. Fica obsediando alguém durante 10 anos lá no plano espiritual e vê se você não vai ser punido. Ah, mas ele vai ser punido lá. Não, pode ser aqui. Não existem as reencarnações compulsórias? Normalmente, é disso que nós estamos falando. E lembre-se do que nós conversamos. Não é o punir porque Deus quer que aquele cara sofra. Deus quer que ele pare de sofrer. Então está purificando, está ensinando. A justiça divina não ama vingando, não educa vingando, educa amando. E por isso ela é tão diferente da nossa. E mesmo a nossa imperfeita já tem os dispositivos da misericórdia na própria lei. De modo que o juiz não precisa abrir exceção nenhuma. Então, para o encarnado, né, como diz aí o tema da palestra, existem as causas, existem as anteriores, né? Pode estar falando de alguma coisa que você fez ou no plano espiritual ou na vida passada e que agora tem a sua colheita. Nós sememos lá atrás e agora temos a nossa colheita. Como nós estamos falando desde o começo aí das causas atuais. Mas que tipo de aflições são essas? Podem ser, via de regra, expiações e provas. Expiações são decorrentes da lei de causa e efeito. Nós semeamos lá atrás, não fizemos nada para evitar o retorno, e o retorno um dia vem. Mas ele também se ameniza quando nós mudamos de conduta. Então nem isso é inexorável. Outras são as provas, né? As provas são exercícios escolhidos, aí ó, o Livro dos Espíritos, questão 258. Ele próprio, o Espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então são exercícios de resignação, de paciência, de aprendizado, de crescimento. Eu gosto de fazer uma analogia de que quando Cristo fala que ali haverá choro e ranger de dentes, eu costumo dizer que o choro normalmente é a prova. Se tiver ranger de dentes, muito provavelmente ainda é expiação. É um pouco diferente, né? Eu não posso afirmar que Cristo quis dizer isso, mas eu gosto muito dessa analogia. Mas é interessante a gente pensar que nós não temos provas nem desnecessárias e nem maiores do que nós aguentamos.
E ele falou que haveria exigências, né? Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ou seja, sejam iguais, né? Porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele deixa claro que há exigências. Ele não fala que a tua vida aqui nesse estágio vai ser um mar de rosas. Não dá. Nós ainda primeiro estamos num estágio ainda de se acertar com a lei. Depois que você se acerta com a lei, aí a coisa pode virar um mar de rosas mesmo, gradativamente. Porque aí você vai trabalhando pelo amor e não para pagar dívida, para resgatar nada. Né? Isso quando vai acontecer? Quando nós pararmos de semear as aflições. Ou seja, quando nós pararmos de semear causas para novas aflições. Se a gente parar de semear hoje a aflição, talvez a gente ainda tenha aflição por um tempo, né? Que é as parcelas do financiamento que ainda falta pagar, mas depois para. A hora que você quitou, para. Quando você paga o último ceitil, você para. Não é isso? Quando ele fala assim, tem uma parte muito bonita que ele fala, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele fala negar a si mesmo? É você não se amar? Não. É negar a personalidade. O que é a personalidade? É o Amir, é o Paulo, é o Aquil, porque nós não somos isso. Essa é a nossa personalidade atual. Né? Na personalidade atual você agora é homem, é mulher, é gordo, é magro, é alto, é baixo, é pobre, é rico, não sei. Mas isso é a personalidade, você é muito mais do que isso. Essa personalidade, aqui não deve ter ninguém com mais de 50, 60 anos. Essa personalidade tem só essa idade. E você, tem milênios. Então você é muito mais do que isso. E quando nós nos identificamos com essa personalidade, ou seja, nós não a negamos e nós achamos que nós estamos 100% encerrados naquilo, nós estamos semeando causas atuais das aflições. Por quê? Porque aí você começa a misturar as estações. Né? Aí você começa a se identificar com esses papéis e esquecer que é espírito. Se você esquece que é espírito, você começa a viver segundo a carne. Vivendo segundo a carne, segundo Paulo, você semeia corrupção. Ou seja, você pode desencarnar e ficar preso aqui à sua fortuna, ao seu cargo, à sua casa bonita, ao seu carro, não sei, eu sempre morri de medo de comprar carro que estava em inventário, né? Porque a chance dele vir acompanhado não é tão pequena. Depois a gente consegue pedir como chama, um alvará para ele, né? Mas pode demorar, né? Pode levar alguns anos aí de evangelho no carro, em vez de fazer evangelho no lar, né? Mas a gente pode ficar preso nesse tipo de coisa. Isso é causa atual. Por que causa atual? Porque se nós estamos apegados nessas coisas hoje e desencarnarmos amanhã, que é uma coisa que pode acontecer aqui para qualquer um de nós, estaremos apegados ainda. Ou seja, é uma causa atual da aflição. Aí alguém pode falar, pô, Amir, você estava mandando eu não me identificar com esses papéis e tudo, mas você está esquecendo que eu tenho que viver aqui agora. Não adianta eu ficar pensando no plano espiritual porque eu tenho que fazer as minhas funções aqui agora. É verdade. É verdade, não adianta viver com o corpo aqui e com a cabeça lá. Né? Mas não esqueça que você é um espírito. E tudo que você fizer na matéria, faça pensando como espírito. Você vai ter uma cabeça muito maior, você vai ter uma liberdade muito maior. Tem uma parte lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não fala o nome do Espírito. É uma mensagem. Vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades. Trabalha, estuda, faz o que você tem que fazer. Cria filho, né? Cuida do pai, da mãe. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Pode assistir o Big Brother lá, não tem problema. Mas fazei-o com o sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, não perca a sintonia. Você vai trabalhar? Trabalha sintonizado, porque aí a hora que o chefe te disser um desaforo, você vai ter uma reação muito diferente daquela que muitas vezes a gente tem. Né? Que alguém fala um desaforo pra gente falar, não, agora eu vou pra cima. Se você estiver sintonizado, você não vai. E você ora por ele. Foi isso que o Cristo disse, né? Orai por os que vos perseguem, seja manso e humilde de coração,
perdoa 70 vezes 7. Você pode fazer as coisas do mundo cumprindo tudo isso que ele falou. Essas tarefas todas que ele falou são para cumprir aqui. No papel que você está. Seja homem, seja mulher, seja branco, seja preto, gordo, magro, pobre, rico, não importa. As ordens que ele deu, da sabedoria cósmica dele, que ele deve ter levado muitos milênios para conseguir, para formar, vem disso. Assim, olha, vocês estão na matéria, né? Então faça isso, 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 isso. E ele não está falando como alguém que nunca passou por isso, ele está falando como alguém que passou por tudo que nós passamos. Talvez não com os mesmos erros, mas alguém que sabe o que é sofrer, alguém que sabe o que é dor, alguém que sabe o que é separação, ainda que temporária. Alguém que deve saber o que é doença, alguém que deve saber na carne também o que é tudo isso. Mas ele já saiu da carne, e isso fica na carne. Se nós somos espíritos, isso não é nosso. Isso é da personalidade. Então esse negue-se que ele falou, negue a sua personalidade. Não satisfaça todos os desejos da matéria. Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me convém. Ele estava falando da dualidade entre o desejo e a vontade. Como assim, Ami? Não é a mesma coisa? Não. A vontade, o desejo normalmente é de fazer o que é agradável aos sentidos. E a vontade é de fazer o que você sabe que é bom. Essa é a diferença. Então, por exemplo, quais são as nossas aflições? Né? Eu fico aflito porque eu queria comer tal coisa e não consigo. Não posso. Por que você não pode? Porque eu tenho colesterol alto, tenho isso, tenho aquilo, tenho diabetes, então não posso. Se eu comer, eu morro. Mas não é gostoso comer? Sim. Comer o que não pode, né? Tô falando. Comer alface, né? Ninguém vai morrer aqui porque não pode comer alface. Mas assim, o que é certo, o que é melhor para nós pela eternidade, não é agradável, via de regra, aos nossos sentidos de agora. Porque os nossos sentidos são grosseiros. O Livro dos Espíritos não fala isso? A gente pode compreender Deus? Kardec pergunta lá. A gente pode compreender Deus? Fala, não, calma. Falta um sentido para vocês. Então nós não temos muitos sentidos que sejam sensíveis às coisas do Espírito, mas temos muitos sentidos, pelo menos 5, que são muito sensíveis às coisas da carne. E enquanto nós ficarmos escravizados a esses desejos da carne, continuaremos repetindo os mesmos padrões e não desenvolveremos esses sentidos espirituais que ele está falando. Então essa é a diferença. O que é bom para nós, efetivamente bom como espírito, raramente é agradável aos sentidos. Raramente. Né? E a gente se sente tentado por essas coisas, né? As coisas do mundo nos desviam dos nossos objetivos, desviam. Por quê? Falta-nos a vontade. O desejo ainda está mais forte do que a vontade, mas isso vai mudar. Foi feito para mudar, não foi feito para viver assim. Porque Deus nos fez simples, ignorantes ali, vacilantes ali, mas para nos fortalecermos e para sermos arcanjos aí, sermos espíritos com a pureza relativa. Né? E alguém podia dizer assim, mas todo mundo fala que ninguém dá o que não tem e Deus me deu a fraqueza. Não. É que ele não te deu a força de graça. Não te deu a fraqueza. Deus não me deu a sabedoria. Verdade. Para você formar. Mas ele não deu a burrice para nós. Ele não deu a imprudência. Ele só não nos deu a prudência de graça. Porque não gosta de filhos mimados, né? Quer espíritos fortes, espíritos forjados no calor das provas, no calor das expiações, para que possam ser úteis à obra dele daqui a alguns milênios. Não tem anjo frágilzinho, fraquinho. Quando a gente vê, né, aquelas pinturas, aquele azulzinho, amarelinho, é frágil, se mexer nele ele vai ficar todo... Imagina. Anjo não tem medo de nada. O arcanjo não tem medo de absolutamente nada. E o cara que ensinou isso para nós... Está lá na Revista Espírita, 1862. No topo da escala espírita estão os espíritos puros, não é isso?
No topo da escala dos espíritos puros, ou seja, começou uma nova escala, estão os Cristos. Foi esse cara que deu essas ordens para nós. Então não adianta a gente ficar questionando, acho que não é assim. Não é assim, sim. Funcionou. Funciona. Né? Tem algumas coisas aqui que eu trouxe, né? Quando eu falei que o que é bom para nós como espírito raramente é agradável aos sentidos. E a gente tem que imaginar o seguinte, muitas vezes a pobreza da nossa língua. Porque o sentir da sensação e o sentir do sentimento é o mesmo verbo, mas são coisas totalmente diferentes. Dá para você imaginar um arcanjo cheio de sensações? Ah, ele está com frio, agora ele está com calor, agora ele está todo aceso, agora ele está... Não dá, gente. Espírito puro não é assim. Os extremos deles vão se ajuntando até... Isso é o que a gente chama de equilíbrio, né? Que a gente uma hora está lá, outra hora está cá, né? Essa distância vai se reduzindo, até que uma hora a gente caminha. Como Paulo disse, né? Deixo para trás tudo o que não interessa e caminho na direção do alvo. Ou seja, para de vacilar e vai na direção do alvo. Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Então, o que ele quer de nós não é a sensação, é o sentimento. E a gente tem que procurar a sensação. E aí, olha só, nessa de procurar a sensação, muitos de nós têm a ânsia de acumular riquezas, outros têm o desejo de hierarquia, outros têm o desejo do poder, do dinheiro, do sexo, de tudo. Tudo se resume numa vontade de querer ser amado. Tudo. Né? Quando você tem a ânsia de acumular, já viu aquele programa de acumuladores? O sofrimento que é quando você tira aquilo deles? Aquilo foi uma carência, alguma coisa, uma insegurança muito grande que se transmutou naquilo. É a necessidade de amor que adoeceu gravemente. Quando você tem necessidade de hierarquia, de mandar, de poder, no fundo você acha que quando você for poderoso você vai ser amado. No fundo você acha que quando for rico, e você, pelo amor de Deus, estou me incluindo junto, tá? É que eu não gosto muito daquele negócio de nós, porque eu me confundo todo. Mas esse você eu estou dizendo me incluindo também. Quando nós queremos o poder, nós achamos que nós vamos ser mais amados. Ricos, nós vamos ser mais amados. Mais bonitos, nós vamos ser mais amados. E não. Nós vamos servir como melhores objetos aos desejos dos outros, ou seja, aos desejos da matéria, da inferioridade dos outros. Sabe por quê? Porque quem te ama verdadeiramente, o espírito que já conhece o amor, seja encarnado ou desencarnado, ele te ama independente de todas essas coisas. Por isso que eu disse que Deus te ama, da mesma maneira que ele ama o Hitler. Porque para ele não importa, ele simplesmente ama. E ele vai educar. Pode levar milhares de anos. E a gente pode levar talvez um pouco menos, talvez não. E ele ama exatamente do mesmo jeito. E essa necessidade de ser amado, ela vai ser preenchida com a gente amando. Não tem como decretar que o outro nos ame. Tem como você amar. E o Cristo diz que tudo que você faz para os outros é para você que está fazendo. O mundo reflete de volta o que você faz. Então a melhor maneira de ser amado é amar. E quando você amar verdadeiramente, você vai amar pelo prazer de amar. Você não vai ter necessidade de ser amado. Mas vai ser amado porque você vai ser um ser extremamente atraente do ponto de vista espiritual. Extremamente atraente como companhia. O Chico não era um homem bonito, né? Chico Xavier. Vocês conhecem alguém que conheceu que não gostava de ficar perto dele? Homem, mulher, não interessa. Criança. Um homem extremamente atraente. Por quê? Porque essa vibração exala. A gente percebe. E aí não faz diferença se ele é feio, se é baixinho, se é alto, se é careca. Não faz a menor diferença. O amor não vê nada disso. Né? O amor não se ensoberbece, o amor não vê os seus próprios interesses. O amor tudo perdoa, tudo espera, tudo sofre, tudo crê e nunca terá fim. Eu trouxe um trecho de um livro aqui do André Luiz. Um cara falando, né? Naquelas que diálogos todos que tem lá com o André Luiz. Luiz, o dono da fazenda, acho que é do livro Ação e Reação. Além do apego doentio à precária riqueza humana, sofria também a pressão de outras mentes, alucinadas tanto quanto a dele nos enganos da posse material, o que elevava o desejo enfermiço à tensão máxima. Aí depois fala uma série de coisas. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, de comer, de beber, né?
um desejo central, um tema básico, dos interesses mais íntimos. Em face disso, emitimos com mais frequência, além dos pensamentos vulgares e rotineiros, os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, os quais passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, disse Leonel, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. Quem que vocês acham que falou isso? André Luiz? Algum outro mentor lá? Druso? Não, chefe dos obsessores. Chamado Leonel. Esse Leonel era o chefe dos obsessores. Ele sabe mais sobre isso do que provavelmente qualquer um de nós que estamos aqui, não sabe? Ele deve ter lido o livro dos Espíritos, né? Devem discutir essas coisas no plano espiritual. Ele sabe exatamente, está nos ensinando, nós que nos propomos a estudar, ler o Evangelho, tudo, ele está nos ensinando. O que isso quer dizer? Ele sabe, não sabe? Como que é a vibração dele? Extremamente inferior. Né? André Luiz relata que era difícil ficar perto desses caras. E ele que já não é nenhum anjo, hein? Pelo menos na época não era. Ou seja, saber não muda a nossa vibração. Não muda. Não é automático. Nós podemos saber... Aliás, ele fala no texto aqui, né? Que consciência sem ação, ou seja, sem a gente se melhorar, é dor, sofrimento e às vezes até loucura. É o caso desse obsessor. Ele sabe, não sabe? Acho que sabe. Mas ele não se melhorou. Ele usou para o mal o conhecimento dele. Por isso que ele fica meio louco. Né? Fica meio... E sofre. Ainda que ele ache que não, ele sofre. Né? Então saber não muda, né? A nossa vibração automaticamente. Quando a gente não muda essa vibração, quando a gente não vai em busca de tudo isso, quando a gente se conforma em viver segundo o mundo, ou seja, viver procurando só a satisfação dos nossos sentidos, vem um vazio muito grande. Você vai ver pessoas que andam de carros de R$500 mil, que têm casas de 30 milhões de reais, que têm cargos de direção, que são atores, atrizes, cantores famosos e que têm esse vazio insuportável. Que muitas vezes se refugiam na droga, se refugiam em desvarios do próprio sexo, de uma série de coisas, né? No desequilíbrio comportamental, tem famosos que vivem presos toda hora, ou seja, todas essas coisas que são da carne, que são do mundo, como a gente falou, não mudam a nossa vibração e não preenche esse vazio. Esse vazio só tem um ser que pode preencher. É Deus com o cumprimento das leis, ou seja, vivenciando aquilo que Jesus nos ensinou por meio do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Não tem outra fórmula melhor. Que Ele te acompanhe e abençoe as tuas escolhas. A voz ficou, hein? Volta aqui. Obrigado. Bom, agora chegou o momento da gente colaborar com perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Um de cada vez. Estou com medo de ser punido. Oi, Amir. Oi. Apenas uma observação. Dentre as causas atuais das aflições, nessa passagem do Evangelho, cita algumas, né? Uhum. Entre elas, ele comenta assim, quantas fortunas, né, se esvaíram, ou se esvaíram, né, porque a pessoa foi imprudente, Isso. ou foi pródiga demais. Quantas uniões infelizes porque não se consultou o coração. Quantas deformidades e aleijões por causa da imprudência. Aí nós vemos no trânsito, nos homicídios, por aí afora. Né? Quantos pais colhem decepções com seus filhos porque não souberam, por fraqueza ou insegurança,
combater o germe que eles viram, que o levaria, né, esses jovens, essas crianças, a uma educação deficiente. Ou seja, deram de tudo, não souberam falar não, viram que a criança tinha problemas, vícios, tendências, vamos falar tendências, né? Não corrigiram a sua personalidade, o seu caráter e colhem essas decepções, né? E aí a lista é muito grande. Ou seja, as causas atuais são essas que, pelo nosso pensamento, remontando o passado, a gente encontra a explicação. E as anteriores não, estão fora desta vida. Isso aí, perfeito. Recitou o Evangelho e esses líderes, hein? E olha que engraçado, às vezes, o que é causa passada hoje, né, anterior das aflições, na época que a gente plantou, se é que a gente estava encarnado, na época poderia ser causa atual, né, se a gente pagasse lá. Mas às vezes a dívida era impagável, se a gente fosse pagar lá, né? Então o Emmanuel, se eu não me engano, nos esclarece isso, que essas expiações, às vezes que a gente acha que Deus está sendo injusto com a gente, que Deus está sendo cruel com a gente, é uma pequena parte, viu? Porque se a gente tivesse que resgatar tudo, é impagável, né? Se você for pensar em termos numéricos, né? Vamos supor que um de nós tenha matado 1000 pessoas numa guerra, aí, ou em várias guerras, né? Todos nós devemos ter passado por guerras. E você tivesse que necessariamente resgatar isso sendo assassinado numa guerra, você teria que morrer assassinado 1000 encarnações. A misericórdia de Deus, desde que a gente saiba aproveitar as lições, não permitiria isso. Talvez ele permita umas 3 ou 4, depois, se a gente já aprendeu, ele já envia a gente por novos caminhos, né? Se a gente roubava, se a gente matava muito e começa a matar pouco, começa a roubar pouco, ele já vê esse progresso, né? Ele fala o começo de progresso, né? Aí, eu tô, mas ainda não consigo ficar longe das armas. Tá bom, então vai ser um policial, tal. Pelo menos você já não vai matar, não vai roubar fora da lei. Você já vai procurar, pelo menos, seguir a lei, mas ainda vai ficar perto das armas aí que você gosta, dessas coisas, né? Das coisas mais bélicas. Numa próxima encarnação, talvez ele tenha outra experiência, né? À medida da nossa necessidade, do nosso preparo. Não é isso? Enquanto o pessoal pensa numa pergunta, tem aquela máxima em que se fala muito das palestras espíritas, daquela pessoa que ia vir, que ia perder um braço, mas quando ela foi se modificando, ela acabou perdendo só um dedo, algo do tipo assim. Você concorda com esse tipo de... que a gente pode amenizar as nossas penas, né? Nessa própria vida mesmo? Com certeza, né? Porque acho que é o André Luiz ou o Emmanuel que relata isso, né? Que teve uma pessoa ali que ia perder um braço e chegou aqui e perdeu só o dedo porque tinha se entregado ao bem do próximo, né? Tem uma... Emmanuel, então, tem uma outra frase, se eu não me engano, de Emmanuel, que ele fala o seguinte: quando a justiça divina nos procura para cobrar um débito e nos encontra a serviço do semelhante, manda a justiça... Não, como é? O braço da misericórdia segura o braço da justiça por tempo, e a execução da pena é suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, pode ser que nunca mais venha isso daí. Se a gente mudar em definitivo, pode ser que você não precise espiar isso. Pode ser, né? O mal só é necessário o retorno pelo mal se o bem não chegar antes, né? Se o bem chegar antes, é dada a preferência para o bem, né? Senão Deus não seria bom, né? Bom, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma colocação? Então tá bom, ele vai ficar aqui mais um pouquinho conosco. Obrigado. Obrigado, viu? Bom, então mais uma vez, fechando os nossos olhos, entrando numa atitude de prece, de meditação. Chegou o momento de retribuirmos tudo aquilo que recebemos hoje, doando um pouco de nós. E o plano espiritual aqui presente há de colher essas vibrações e levar aos lugares mais necessários. Mas em especial, queremos vibrar nesse momento pelo nosso planeta Terra, que passa por tantas transformações. Muitas delas mal entendemos, mas confiando na providência divina, queremos envolvê-lo em muito amor e paz. Que os povos possam pouco a pouco encontrar os seus caminhos, que as pessoas que estão refugiadas possam encontrar o lenitivo para suas almas, encontrar o abrigo.
Vibremos pelas famílias desse nosso planeta, que também passam por tantas provações, que elas possam também receber a ajuda necessária. Por aqueles que estão nesse momento em sofrimento, ainda que saibamos que esse sofrimento de alguma forma foi buscado, ainda assim não nos exime de enviar boas vibrações para que eles possam pouco a pouco superar, encontrar o bem e a alegria. Vibremos por aqueles que estão nesse momento sofrendo, tanto doenças físicas quanto espirituais, emocionais. Nessas mesmas vibrações, queremos agora entrar em prece e agradecer imensamente ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo coisas tão valorosas para o nosso crescimento pessoal, que nós possamos, ao chegar em casa, contagiar aqueles que estão lá também com essa boa nova, com essa esperança. Que nós possamos, Pai, plantar novas sementes daqui para frente, ainda que tenhamos que pagar o que já plantamos, que temos que colher ainda frutos do que nós já fizemos. Comecemos a plantar as sementes do amor, da justiça, da paz, da retidão. Que o plano espiritual aqui presente também nos apoie e nos ajude nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Então, permanecendo ainda em clima de harmonia, de silêncio, vamos aguardar os passes. Nós seremos chamados pouco a pouco. Obrigado, uma boa noite a todos.